Outra novidade que no Paraná Clube agora é que o Paraná anunciou uma parceria com o Guardian Saints de Curitiba, né, para ter um clube de futebol americano. O nome da equipe passa a ser Paraná Clube Guardian Saints, e a disputa em 2023 do campeonato, e vai disputar, né, o Campeonato Paranaense 2023 e o Campeonato Brasileiro de futebol americano. E agora a gente vai conversar, né, com o Brian Gobetti, que é diretor de patrimônio do Paraná Clube Guardian Saints. Boa tarde, presidente. Boa tarde, diretor. Seja bem-vindo aqui no Bate Pronto. Eu queria começar te perguntando, né, qual o objetivo dessa parceria? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando o Paraná Clube Guardian Saints agora, né? O objetivo dessa parceria, ela não tem lado financeiro de nenhuma das partes. Então, é um uso da imagem dos clubes, né? Então, do Paraná Clube pelo Guardian Saints e do Guardian Saints pelo Paraná Clube, para buscar aumentar o fluxo, a imagem, né? Melhorar a imagem dos clubes nas redes sociais, principalmente. É uma parceria que foi firmada aí no final de janeiro, né? E que visa aí melhorias, né, nesse ponto para as duas equipes. Fala, Brian. Tudo bem? Brian, aqui é Alexandre Senechal, repórter aqui da Jovem Pan News. Como é que você tá? Tudo bem, Brian? Tudo bem, você, Alexandre? Tudo bem, Brian. Prazer aí falar com você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Minha pergunta é um pouco de curiosidade de como é que surgiu essa parceria. Vocês procuraram o Paraná Clube procurou vocês, porque o Paraná também está investindo em outros esportes, né? Tá indo pro beach soccer, tem time de futsal também. Tá querendo ampliar a marca dele. Eu queria saber como é que surgiu isso. Se foi uma iniciativa deles com vocês ou se foi uma iniciativa do Guardian Saints com o Paraná. Foi uma iniciativa nossa com o Paraná. No final do ano passado buscamos contato com eles, fomos muito bem recebidos, até por todo o histórico do Guardian Saints nas últimas temporadas. Então a gente foi abraçado realmente pelo Paraná Clube, e isso nos abriu essa porta aí que tende a render grandes frutos. Oi, Brian, de novo eu aqui, Alexandre. A gente tava até falando aqui no estúdio, tem gente que gosta bastante do esporte, tem gente que não entende muito. Queria que você explicasse um pouquinho desse movimento do futebol americano em Curitiba. A gente sabe que tá crescendo muito, e agora a gente vai ter um Paratiba, né, no futebol americano, porque a gente tem aí o Croco, que foi até campeão brasileiro recentemente. O Croco, que é um time que nacionalmente já é um time bem reconhecido, né? Crocodiles. Fala aí, Linhares. Crocodiles. Curitiba, né? Crocodiles. E aí agora com o Guardian Saints... É bacana, né? Crocodiles. Que nem Chancellor, né? Arriagado. Ele gosta. Ele é exibidinho. Mas viu, Brian, eu queria que você falasse assim um pouquinho de como é que tá essa expectativa dessa fusão com o Paraná na questão do clássico também, né? Porque agora vai ter Paratiba também no futebol americano. É legal isso porque demonstra o crescimento do esporte. O futebol americano é um esporte que vem crescendo muito, né, nos últimos tempos. Tem várias equipes que têm essa parceria com times de futebol americano, né, pelo Brasil afora. A gente tem o exemplo aí do Galo, que é do Atlético Mineiro, Santa Cruz, lá do Recife, entre outros. E a expectativa é crescer e, quem sabe, se Deus quiser, uma final, um Paratiba, por que não, né? A gente vem trabalhando muito nos últimos anos. O Guardian Saints tá indo para o seu 12º ano de existência e, claro, a gente busca sempre mira o título, né? Independente do adversário, independente de qualquer coisa, mas a gente tem que trabalhar e fazer por merecer dentro de campo. Ô Brian, é o Linhares aqui falando. Eu queria que você colocasse aqui pro público que tá ouvindo a gente, né? Porque às vezes tem muita gente que nem sabe da existência do futebol americano, da competição, mas que pode se interessar. Qual é a programação de calendário? Quais serão os torneios, né? Em que época eles vão acontecer? Estaduais e nacionais, né? E onde o Paraná vai jogar? Vai ser na Vila Capanema? Vocês vão usar o estádio lá do Boqueirão? Qual vai ser o esquema para que o público possa acompanhar essas partidas? A princípio a gente não usará a Vila Capanema para os jogos de primeira fase. Nesse primeiro semestre a gente tem o Campeonato Paranaense pela frente, né? Que deve começar
em meados de março ali, se eu não me engano está programado para o dia 26 de março. O calendário está sendo definido ainda pela federação, não foi divulgado, mas deve começar em torno disso. Então, assim, a gente ainda não tem um campo definido para os mandos de jogos. Ainda isso é a se acertar, então a gente sempre divulga nas redes sociais, e o Paraná também divulgará nas redes sociais quando tivermos jogos, onde será, ingresso e tudo mais. E no segundo semestre a gente tem a D2, né, do Campeonato Brasileiro, que seria equivalente à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E vocês pretendem, porque o campo tem que ser adaptado, né? Se for na Vila Capanema ou na Vila Olímpica do Boqueirão, as medidas, o desenho, né? As riscas. Há uma negociação para se usar um desses dois estádios? Existem conversas preliminares, mas não tem nada definido. Então, assim, a gente, até nos moldes do que já existe aqui em Curitiba, numa possível final, a gente pode vir a conversar se não tiver calendário do futebol, né, que o futebol com certeza é prioridade, mas a gente pode vir a usar alguma coisa, mas isso é claro, a gente não tem nada certo ainda. Viu, Brian? Alexandre aqui de novo. Eu tô curioso para saber, assim, questão de uniforme, questão de identidade visual e até questão de montagem de elenco, assim, o que o Paraná vai, de fato, fazer parte, né, do Guardian Saints em questões tanto de vestuário, tanto de logística, mas também de elenco da equipe para o campeonato, principalmente agora para o Campeonato Paranaense no primeiro semestre e depois para a D2 ali no segundo semestre do Brasileiro. Então, primeiro um pequeno spoiler, né? Quem já acompanha o futebol americano sabe que o Guardian Saints usava até o ano passado azul e amarelo. E a partir desse ano estaremos com essa camisa. Então, uniforme número 1 do Guardian Saints é o uniforme do Paraná Clube. Bonito, hein, Brian? Mostra de novo aí pra quem tá acompanhando a gente no YouTube aqui, pra quem tá na rádio. Muito a camisa a vermelha e azul das cores do Paraná, assim, tem até um detalhe da gralha ali, né, no canto esquerdo do ombro esquerdo ali, né, no alto. Ali, bem legal o uniforme, hein? O novo logo, né, a junção dos dois logos aí. Legal demais. Então, esse é o primeiro uniforme. A gente já tá trabalhando nele aí. E o segundo uniforme obrigatoriamente é branco, né? Então será branco com detalhes azuis e amarelos. Com relação ao elenco, a gente tem um elenco montado, um elenco que no ano passado chegou até as quartas de final do Paranaense, foi vice-campeão brasileiro da D2, né? E então, assim, o elenco é mantido, né? E aí a gente terá seletivas. Agora já foi aberta a seletiva para atletas experientes, atletas que já jogaram em outros times, e em breve a gente abrirá para atletas que gostariam de estar aprendendo e jogando futebol americano pela primeira vez. Oi, Brian, aqui é a TT, tudo bem? Muita gente te saudando e saudando essa parceria do futebol americano com o Tricolor. Inclusive tem um comentário aqui, ó, o Matheus dizendo: salva aí, final do Paranaense vai ser Paraná e Croco. Já tem uma aposta aí de fazer essa final Paratiba? E já emendo uma última pergunta: como que vocês esperam a receptividade da torcida tricolor nesse novo projeto? A gente sabe que a prioridade da torcida, e eu como torcedor de futebol também, a gente quer que o nosso time de futebol sempre esteja no topo, né? E a gente, claro, espera que o Paraná Clube, por ser uma grande equipe, não esteja na situação que está e que suba rapidamente para onde merece estar. E a nossa expectativa é que a torcida do Paraná nos abrace, né? A gente quer representar muito bem as cores, a gente quer colocar o nome do Paraná Clube no topo também, no nosso esporte. Então, pra gente é algo que a gente trabalha e a gente treina muito para que a gente chegue nos objetivos do ano aí. Valeu, Brian, muito obrigado aí pela participação, né, pelos esclarecimentos aqui na Jovem Pan News, e a gente ao longo do ano vai trazer muitas notícias, muitas informações aí da equipe de futebol americano do Paraná, também do Curitiba, né, enfim, da modalidade. Vamos trazer aqui em destaque uma bela cobertura aí do trabalho de vocês, sucesso nessa empreitada aí, que vocês possam dar muitas alegrias para a sofrida torcida do Paraná Clube, né, que está carente de alegrias aí nos últimos tempos. Linhares, você não muito faz obrigado, ideia. pessoal.
tanto de torcida tricolor que tá participando aqui, Linhares. Os paranistas estão, on, digamos assim. O gigante estava adormecido, né, Brian? Vão acordar agora, o gigante vai acordar com o futebol americano, né? Tá na hora de levantar e se colocar no seu lugar, que não é aí onde tá nesse momento. Obrigado a todos, obrigado à torcida paranista por estar com a gente e vamos em frente. Então tá aí, o Brian Gobetti, a gente agradece participando com a gente aqui, né? Uma grande notícia aí pro Paraná Clube, a formação do time de futebol americano, uma nova opção, uma nova atração aí pro Paraná. Claro, os detalhes vão ser divulgados mais à frente, como o Brian explicou aqui na entrevista. Enfim. Legal, viu, Linha? É bacana, né? Bacana, o Curitiba já tem um trabalho muito legal, né? O time é de expressão nacional, Eu sou suspeito pra falar porque eu gosto muito de futebol americano, né? Então eu acompanho muito, né? Inclusive tava falando com o Júlio ali, ele falou: a galera do futebol tá querendo ver o final do Mundial e tal, e tem gente que quer ver o Super Bowl. Eu falei, eu quero ver mais o Super Bowl do que a final do Mundial. Nós vamos ter um Super Bowl aqui, o curitibano, né? Olha, eu acho que a gente poderia colocar o Linhares Júnior pra narrar esse Paratiba Bowl. Desafios na carreira, hein? Desafio. Depois que eu narrei karatê, eu acho que eu tô pronto pra narrar qualquer coisa. O meu maior desafio até agora foi narrar basquete. Que o problema do futebol americano e karatê são os negócios mais difíceis que eu já narrei. O problema do futebol americano é você entender o que tá acontecendo algumas vezes, né? Porque as regras, elas são difíceis, né? Faltas, por exemplo, né? Aí, um jogo de muita estratégia, Por que o árbitro do nada tá com uma flanela amarela pra cima, né? Não faz ideia. Então isso que é o problema. O karatê eu narrei uma vez, aí tinha uma luta que era assim, o lutador aqui, o oponente era invisível, né? E aí ele dava os golpes assim, né? E às vezes o bandeirinha lá, que era da arbitragem, levantava a bandeirinha e acusava uma falta, né? Aí eu perguntei pro comentarista, mas como é que ele tem certeza que foi falta se não dá pra ver o adversário ali, né? Coisas assim, claro. Mas é um esporte muito legal. O karatê tem uma técnica, né? Então tem várias modalidades, né? E tinha essa disputa, né? Do adversário, que você tem que ser preciso nos golpes, né? Nos movimentos. Então é isso que é avaliado. Então se você erra um movimento, o adversário não tá ali, mas a análise é de quem tá atacando e executando os golpes. E você tem uma sequência que é obrigatória, que você tem que executar, né? Se você falhar em algum, você perde ponto. Então, é assim a disputa. Mas é muito... Quando você estuda um esporte para narrar, você acaba se apaixonando por ele, né? Eu trabalhei uma época como assessor de imprensa do Diners Club Golf Tour. E aí fui estudar o golfe, né? Eu também não entendia nada de golfe. E é um esporte, assim, fascinante, cara. Golfe é sensacional. É um negócio que você... Quando você começa a assistir um jogo assim, e você entende a emoção quando o cara chega lá no objetivo, né? De fazer as tacadas com menos buracos e tal. Só pra fechar esse assunto, tem um esporte que eu gosto muito, mas eu não entendo absolutamente nada, que é beisebol. Esse eu também não entendo nada, mas gosto também. 1h20.